Nas areias douradas da antiga Mesopotâmia, onde o sol ardente beijava as margens dos rios Tigre e Eufrates, nasceu um homem destinado a mudar o curso da história humana. Seu nome era Abrão, mais tarde conhecido como Abraão, e sua jornada de fé iria ecoar através dos milênios, inspirando bilhões. Neste vasto berço da civilização, entre zigurates imponentes e cidades-estados florescentes, Abrão cresceu em um mundo politeísta, onde deuses e deusas eram tão numerosos quanto as estrelas no céu noturno. Mas o destino tinha planos diferentes para este filho de Terá, um destino que o levaria a ouvir a voz de um único Deus e a embarcar em uma jornada épica que transformaria não apenas sua vida, mas o próprio tecido da fé humana. Na cidade de Ur, uma metrópole antiga banhada pela luz do crescente fértil, Abrão nasceu em uma família de fabricantes de ídolos. Seu pai, Terá, era habilidoso no ofício de esculpir deuses de pedra e madeira, objetos de adoração para os habitantes da cidade. O jovem Abrão, no entanto, desde cedo demonstrava uma inquietação espiritual, um desejo ardente de compreender o propósito da existência que ia além das estátuas mudas que seu pai criava. As ruas movimentadas de Ur, com seus mercadores, escribas e sacerdotes, eram um caldeirão de ideias e crenças, mas para Abrão algo estava faltando, uma verdade mais profunda que ele ainda não podia nomear. Foi em meio a este turbilhão de dúvidas e buscas que Abrão ouviu pela primeira vez a voz do Deus único. Não era um chamado comum, não era um murmúrio dos ídolos de pedra ou o clamor dos sacerdotes nos templos. Era uma voz que ressoava em seu íntimo, clara como o amanhecer no deserto. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, disse a voz. Palavras que ecoariam através dos séculos, marcando o início de uma jornada sem precedentes. Abrão, com 75 anos, uma idade em que muitos buscariam o conforto da familiaridade, foi chamado a deixar tudo para trás e embarcar em uma odisseia rumo ao desconhecido. Com a determinação de quem vislumbrou um propósito maior, Abrão reuniu sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, e todos os seus bens e servos. A caravana deixou as muralhas seguras de Ur, seguindo o curso do Eufrates em direção ao norte. A jornada não foi direta para Canaã, como muitos poderiam esperar. Ao invés disso, eles se estabeleceram temporariamente em Harã, uma cidade próspera no cruzamento de importantes rotas comerciais. Foi em Harã que Terá, o pai de Abrão, faleceu, marcando o fim de uma era e o verdadeiro início da jornada de fé de Abrão. Em Harã, a voz divina falou novamente a Abrão, reiterando o chamado e expandindo a promessa. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. Sê tu uma benção, declarou Deus. Era uma promessa audaciosa, quase inacreditável para um homem sem filhos e sua esposa estéril. Mas a fé de Abrão não vacilou. Com uma confiança que desafiava a lógica humana, ele partiu de Harã, levando consigo não apenas sua família e posses, mas também o peso de uma promessa divina que mudaria o curso da história. Após uma jornada árdua através de desertos e terras estrangeiras, Abrão finalmente chegou a Canaã, a terra que Deus havia prometido. O ar era diferente ali, carregado de possibilidades e promessas. Em Siquém, sob o carvalho de Moré, Deus apareceu novamente a Abrão, reafirmando sua promessa. A tua descendência darei esta terra. Movido por uma gratidão profunda, Abrão ergueu um altar ao Senhor, o primeiro de muitos que marcaria sua jornada de fé. A paisagem de Canaã, com suas colinas verdejantes e vales férteis, parecia sussurrar as promessas divinas, mesmo que aos olhos humanos Abrão fosse apenas um estrangeiro em uma terra já habitada. A fé de Abrão logo seria testada. Uma severa fome assolou a terra de Canaã, forçando-o a tomar uma decisão difícil. Com relutância, mas confiando na providência divina, Abrão levou sua família ao Egito, terra de abundância às margens do Nilo. Esta jornada, embora necessária, trouxe novos desafios. Temendo pela própria vida devido à beleza de Sarai, Abrão a apresentou como sua irmã, um subterfúgio que quase custou seu casamento e sua integridade. Mas mesmo em meio a esse erro humano, a mão protetora de Deus se manifestou, livrando Sarai do harém do faraó e permitindo que Abrão retornasse a Canaã, mais rico em bens, mas também em sabedoria e compreensão do cuidado divino. De volta a Canaã, Abrão enfrentou um novo desafio, a crescente tensão entre seus pastores e os de seu sobrinho Ló. As terras, embora vastas, não eram suficientes para sustentar os rebanhos de ambos. Neste momento crítico, Abrão demonstrou uma generosidade e sabedoria que se tornariam características de seu legado.
Oferecendo a Ló a escolha das melhores terras, Abrão priorizou a paz e o relacionamento familiar sobre a ganância pessoal. Ló escolheu as planícies férteis próximas a Sodoma, enquanto Abrão permaneceu nas terras de Canaã. Esta decisão, aparentemente desvantajosa para Abrão, na verdade abriu caminho para uma renovação da promessa divina. Após a separação de Ló, Deus falou novamente a Abrão, renovando e expandindo sua promessa. Em uma noite estrelada, o Senhor levou Abrão para fora de sua tenda e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes contá-las. Assim será a tua descendência. Esta promessa, tão vasta quanto o firmamento noturno, reacendeu a esperança no coração de Abrão. A imensidão do céu tornou-se um testemunho vivo da grandeza do plano divino, mesmo que Abrão e Sarai ainda não tivessem filhos. Foi neste momento que Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça, estabelecendo o fundamento da fé que ecoaria através das gerações. Após anos de espera pela promessa divina de um herdeiro, Sara, ainda sem filhos e já em idade avançada, decidiu tomar as rédeas da situação. Seguindo um costume comum na época, ela ofereceu sua serva egípcia, Agar, a Abraão como uma esposa substituta. Talvez eu possa formar uma família por meio dela, disse Sara a Abraão, Gênesis 16:2. Abraão, aos 86 anos, concordou com o plano de Sara. Agar concebeu rapidamente, o que levou a tensões no acampamento. A serva, agora grávida, começou a desprezar sua senhora, enquanto Sara se sentiu diminuída e ressentida. Durante sua gravidez, Agar fugiu para o deserto devido aos maus tratos de Sara. Foi lá que um anjo do Senhor a encontrou e lhe deu uma promessa: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Gênesis 16:10. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. Seu nome, que significa Deus ouve, foi escolhido em reconhecimento à intervenção divina. Embora não fosse o filho da promessa, Ismael foi abençoado por Deus e destinado a ser o pai de uma grande nação. O nascimento de Ismael ilustra as consequências de tentar realizar as promessas de Deus através de meios humanos, bem como a complexidade das relações familiares e a misericórdia de Deus mesmo em situações imperfeitas. Quando Abrão completou 99 anos, o Senhor apareceu a ele novamente, desta vez para estabelecer um pacto eterno que mudaria não apenas seu nome, mas o destino de toda a sua descendência. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito, declarou o Senhor, sua voz ressoando com autoridade divina. Neste momento solene, Deus transformou a identidade de Abrão, mudando seu nome para Abraão, que significa pai de muitas nações. Não te chamarás mais Abrão, e sim Abraão, porque eu te farei pai de muitas nações. Gênesis 17:5. Esta mudança de nome não era apenas simbólica, era uma declaração profética do papel que Abraão desempenharia na história da humanidade. Simultaneamente, Sarai recebeu o novo nome de Sara, significando princesa, em reconhecimento de seu papel crucial neste pacto divino. Como sinal visível e permanente desta aliança, Deus instituiu o rito da circuncisão. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Gênesis 17:10. A circuncisão, um procedimento físico, tornou-se um símbolo espiritual profundo. Era uma marca na carne que representava a separação do povo de Deus, um lembrete constante do pacto e das promessas divinas. Este rito deveria ser realizado no 8º dia após o nascimento, simbolizando a nova criação e o início de uma vida dedicada a Deus. Abraão, em um ato de obediência imediata e fé inabalável, circuncidou a si mesmo, a todos os homens de sua casa, e a seu filho Ismael, que tinha 13 anos na época. Esta ação corajosa demonstrou sua disposição em seguir a Deus, não importando o custo ou o desconforto pessoal. O pacto da circuncisão transcendeu o físico, tornando-se um símbolo da transformação do coração. Mais tarde, os profetas falariam da circuncisão do coração. Deuteronômio 36, Jeremias 4:4, enfatizando que a verdadeira aliança com Deus é uma questão de devoção interna, não apenas de rituais externos. Em um dia quente, enquanto Abraão descansava na entrada de sua tenda nos carvalhos de Mamre, 3 visitantes misteriosos apareceram. Com a hospitalidade característica do deserto, Abraão os recebeu com honras, oferecendo água para lavar os pés e uma refeição preparada com esmero. O que parecia ser um simples ato de bondade logo se revelou um encontro divino.
Os visitantes, que a tradição identifica como anjos ou manifestações do próprio Deus, trouxeram uma notícia surpreendente. Dentro de um ano, Sara daria à luz um filho. Sara, ouvindo isso de dentro da tenda, riu consigo mesma, incrédula devido à sua idade avançada. Mas o Senhor respondeu: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Esta visita não apenas reafirmou a promessa de um herdeiro, mas também demonstrou o poder de Deus em realizar o impossível. Finalmente, após décadas de espera, a promessa de Deus se cumpriu de maneira milagrosa. Sara, aos 90 anos, e Abraão, aos 100, receberam a dádiva muito esperada, um filho. Isaque, cujo nome significa riso, trouxe alegria não apenas para seus pais idosos, mas simbolizou a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, não importando quão impossíveis pareçam aos olhos humanos. Sara exclamou: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem a respeito disso rirão comigo. Gênesis 20 e 1:6. O nascimento de Isaque não foi apenas o cumprimento de uma promessa pessoal, mas o início da realização do plano divino para abençoar todas as nações através da descendência de Abraão. Anos depois, Deus submeteu Abraão à prova mais difícil de sua vida. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto, ordenou o Senhor, com o coração pesado, mas com uma fé inabalável. Abraão obedeceu. Por 3 dias, ele viajou com Isaque até o Monte Moriá, cada passo uma luta entre o amor paternal e a obediência a Deus. No momento crucial, quando Abraão ergueu a faca, a voz do anjo do Senhor o deteve. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, teu único filho, disse o anjo. Um carneiro preso pelos chifres num arbusto foi providenciado como substituto e Abraão nomeou o lugar "O Senhor proverá". Este evento, profundamente significativo e frequentemente debatido, tornou-se um símbolo poderoso de fé e obediência. A vida de Abraão chegou ao fim aos 175 anos, deixando um legado que transcenderia o tempo e as culturas. Ele foi sepultado por seus filhos Isaque e Ismael na caverna de Macpela, ao lado de sua amada Sara. Mas o verdadeiro monumento de Abraão não era de pedra, e sim de fé. Sua jornada de obediência e confiança em Deus estabeleceu o fundamento para 3 das maiores religiões do mundo: judaísmo, cristianismo e islamismo. Através de Isaque, a linhagem prometida continuou, eventualmente levando ao nascimento de Jesus Cristo. Através de Ismael, outra linhagem de fé se desenvolveu, culminando no surgimento do Islã. Assim, Abraão verdadeiramente se tornou o pai de muitas nações, um farol de fé cuja luz continua a guiar bilhões de pessoas até hoje. Reflita sobre sua própria jornada de fé. Como a história de Abraão pode inspirar você a confiar mais em Deus, mesmo em face de incertezas? Que áreas da sua vida precisam de um ato de fé semelhante ao de Abraão? Agora, gostaria de convidar você a dar o próximo passo na sua jornada espiritual. Se este vídeo tocou seu coração, por favor, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa ouvir esta mensagem de fé e esperança. Inscreva-se no canal Curiosidades da Fé e ative o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos sobre personagens e histórias inspiradoras da Bíblia. Deixe um comentário compartilhando como a história de Abraão impactou você ou que outra figura bíblica você gostaria de ver em nosso próximo vídeo. Lembre-se, assim como Abraão, você também está em uma jornada de fé. Que a história dele inspire você a confiar em Deus e a caminhar em obediência, sabendo que grandes bênçãos aguardam aqueles que permanecem fiéis. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe sua caminhada